Romanos 2, versículos 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Irmãos, a expressão coração impenitente, usada por Paulo na Epístola aos Romanos, define um homem que já não consegue se arrepender. Interessante, porque essa expressão ela vai atingir duas classes de pessoas: aquele coração obstinado, que não volta atrás, que não se curva, aquele homem de dura cerviz, e aquele pecador relapso, que ele vive a sua vida completamente alienado de Deus. No caso aqui da expressão que define esse homem que já não consegue se arrepender, ele até deseja, mas ele não consegue fazê-lo. Alguns teólogos, eles pegam Judas como exemplo para esse fato. Judas até tentou se arrepender, mas ele não conseguiu. Remorso o impediu e ele acabou por tirar a própria vida. É fato na Bíblia que há três finais assim muito claros para quem peca. Primeiro, é aquele pecadinho inocente que ninguém liga, que ninguém dá valor, e ninguém leva em consideração. Parece que esse pecadinho não vai trazer problema nenhum para ninguém, então ninguém leva em consideração. Ele passa despercebido. Segundo, é o remorso, no caso que nós citamos aqui, Judas. O remorso, ele impede o arrependimento. O homem sente o constrangimento pelo ato feito, mas devido a ele estar preso, devido a ele ser escravo dessa atitude, ele não consegue se arrepender. Terceiro é o arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno não é do homem, não procede do homem. Nós estamos estudando Romanos, quando chegarmos no versículo 4 do capítulo 2, se você abrir Romanos 2, versículo 4, você vai ver que o arrependimento genuíno, verdadeiro, é uma ação da bondade de Deus, que conduz o homem para isso, por meio do Espírito Santo. Então, pare de abrir a boca e dizer assim, quando eu me arrependi, quando eu me converti, porque um homem morto em delitos e pecados, ele não tem essa atitude. Isso é um ato da graça de Deus. O célebre texto de João 3, ele termina com uma expressão muito curiosa, que quando nós pensamos em João 3, o primeiro versículo que vem à nossa mente, falando de salvação, é João 3,16. Eu não sei porquê as pessoas eternizaram João 3,16 como um versículo ligado à salvação. Primeiro, por causa daquele antigo plano de salvação que era distribuído aqueles livrinhos, né? Mas as pessoas não atentaram, e não é isso. Em primeiro lugar, para que esse homem se entenda como salvo, ele tem que reconhecer que ele é pecador. Ele tem que reconhecer que ele está morto em delitos e pecados. E você falar que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, para um impenitente não faz sentido algum. Ele não vai ligar, ele não vai dar a mínima. Então, quem se fixa em João 3,16 precisa atentar para o versículo 36, como que o capítulo 3 de João é fechado. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Se permanece, é algo que está presente, é algo contínuo, é algo que faz parte da vida desse ser humano. João 3,36 então é a manifestação clara de uma sentença de morte, de condenação eterna, resultado da desobediência de Adão, que passou a sua natureza para toda a humanidade. A natureza caída, ou a natureza pecaminosa, ela veio como maldição sobre toda a humanidade. Então o homem, ele recebe isso por hereditariedade e ele começa a praticar por ativismo.
É natural essa pecaminosidade do ser humano. Ela veio de forma automática e contínua, que se ela não for espiada, se ela não for freada, jamais será eliminada. O homem vai morrer nesse estado. Então, nós precisamos entender isso, que essa natureza de Adão, ela também veio sobre os eleitos. Os eleitos são eleitos, mas eles nascem também nesse mundo, mortos em delitos e pecados. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, que mesmo os escolhidos vieram a este mundo e por natureza eles eram filhos da ira. E Paulo ainda diz mais, como os demais, não é diferente. Mas quando ele está trazendo essa reflexão à igreja em Éfeso, ele diz assim: mas Deus, que é rico em amor, com aquele amor com que nos amou antes da fundação do mundo, ele fez cair a graça sobre nós. Então, esse ser humano que nasce, ele não é filho de Deus, ele é filho da ira. Ainda que os homens se esforcem de todas as maneiras para tentar enfiar isso na cabeça das pessoas, e as pessoas acreditam, todos são filhos de Deus. A questão é que quando nós olhamos a ordem de Jesus para pregar o Evangelho, ele diz: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Então, essa criação caída, ainda que ela preserve ainda parte da imagem da semelhança, ela está debaixo do pecado, debaixo da condenação. São seres pecadores, mortos em delitos e pecados, seres sem nenhum valor para Deus, se extraviaram, inúteis. Então, nesse contexto da humanidade caída, a ira de Deus, ela está sobre a vida destes seres humanos que são chamados de impenitentes. Eles podem ser pessoas boas, eles podem ser pessoas interessantes, pode ser aquele pecador relapso, aquele bom pai, boa mãe, bom filho, bom marido. O cara pode ter a vida toda certinha, e a salvação mediante as obras tão ensinada por aí vai nos levar a valorizar isso. A questão é que hoje pela manhã, quando você leu, nós aprendemos, e quando você lê o relato de Romanos capítulo 1, você vai ver que Paulo não exalta esse tipo de atitude. O ser humano certinho, o ser humano organizado na sociedade, cara cumpridor das suas obrigações, aquele bom cidadão. Paulo não exalta isso. Paulo exalta, em primeiro lugar, que todo homem, independente da situação que ele esteja, ele tem que reconhecer que Deus é o Senhor soberano do universo, que Deus é o Criador, e esse homem tem a obrigação de honrar a Deus, por ele ser quem ele é. Então, esse ser impenitente, que é o oposto do ser penitente, quem é o penitente? O penitente é o sujeito atento, é o sujeito consagrado, é o sujeito devoto. Impenitente é o contrário, ele não é consagrado, ele não é devoto, ele é relapso. Para usar um termo dos nossos dias, ele não está nem aí para Deus. Mais tarde alguns teólogos vão perguntar assim: existem cristãos que têm uma atitude muito próxima a essa? Tem crente que acha que a sua relação com Deus depende do conceito que ele tem na cabeça. Ele sempre se acha que ele está bem, ele sempre acha que está tudo certinho. Então ele não é alguém devoto, ele não é alguém consagrado, ele não é alguém que reverencia, ele não é alguém que valoriza o culto, e ele acha que está tudo bem. Parece que essa situação da impenitência também atinge alguns crentes, quando Deus exige de nós o quê? Que sejamos o quê? Abnegados, consagrados, devotos, que venhamos a nos esforçar, que venhamos a dar o máximo de nós. Então, esse tipo de pecador relapso, obstinado, que não se arrepende, ele não pensa em salvação. E por que ele não pensa em salvação? Porque de fato ele não é uma pessoa má e perversa. E se ele não é uma pessoa má e perversa, ele também não é um inimigo de Deus. Ele não é nenhum perseguidor da igreja. Ele pode ser uma pessoa amável, ele pode até frequentar a igreja, ele pode ser um amigo do evangelho, mas ainda sendo uma pessoa boa, ajustada na sociedade,
ele não será salvo por causa da sua incredulidade, pelo simples fato de não ter sido convertido a Cristo. Agora, esse ser humano penitente, ele pode também ser religioso. Nós temos um conceito errado, que nós achamos o fato de a pessoa ser membro da igreja ou ser batizada, essa pessoa vai estar salva. Às vezes eu vejo pessoas que vêm conversar comigo e o cara quer de todas as formas que os filhos sejam batizados. E aí eu faço aquela pergunta: isso aí vai adiantar o quê, meu irmão? Não adianta eu pegar uma pessoa, mergulhá-la nas águas, né? Ou derramar qualquer tipo de substância na cabeça dela, e não vai fazer ela mais santa. Aliás, o pessoal faz, teólogos mais antigos, né? Aqueles pregadores mais antigos fazem piada com isso. Eles dizem que não adianta você pegar um porco, dar um banho nele, colocar um lacinho nele bonitinho, né? Passar um perfuminho, porque na hora que você deixar o portão aberto, ele vai para onde? Ele vai para a lama. Não tem como, faz parte da vida dele. Sem lama ele não vive. Sem um lugarzinho gelado para refrigerar a sua pele, que não transpira como a nossa, faz parte dele. Então não vai adiantar você mergulhar ninguém. Então o impenitente pode ser alguém que é membro de uma igreja, mas ele não é salvo. Ele pode ser religioso, ele pode estar ligado no cumprimento dos seus deveres, das suas obrigações. Observem o jovem rico. No diálogo que ele inicia com Jesus, ele parece ser uma pessoa tranquila, uma pessoa certinha, parece ser esse tipo de pessoa aqui. O jovem rico, ele seria membro de qualquer igreja nossa sem nenhum problema, tá? E também, quando Jesus vai mais longe em Mateus 7, ele apresenta lá um grupo de falsos líderes, que quando a gente lê a narrativa, nós ficamos impressionados. Por quê? Porque esses homens pregaram em nome de Jesus. Esses falsos líderes, eles profetizaram em nome de Jesus. Esses falsos líderes fizeram milagres em nome de Jesus. Esses falsos líderes fizeram sinais em nome de Jesus. E qual é a resposta de Jesus para eles? Eu não conheço vocês. Eles vão ter uma argumentação: Senhor, mas nós chegamos até a expulsar demônios em teu nome. Sabe qual é a resposta? O problema não está neles, o poder não está nele, o poder está no nome de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no... fizeram uma tradução do sangue para colocar no hino, mas a expressão bíblica é no nome de Jesus. É ao nome de Jesus que todo joelho se dobrará. Então, esses homens profetizaram, fizeram sinais, e Jesus vai dizer: olha, eu não conheço vocês. E eles fizeram tudo isso na carne, sem tomar conhecimento de Jesus. Então Jesus não os identifica como crentes. Jesus não diz que eles são crentes. Jesus diz: eu não conheço vocês. As coisas aconteceram pelo poder do meu nome. Qual será o fim dessas pessoas? Essa é uma pergunta que muita gente acaba entrando, né, no âmbito da curiosidade. Qual será o fim dessas pessoas? São pessoas boas, são pessoas organizadas na sociedade, são pessoas cumpridoras das suas obrigações, são pessoas que talvez não se interessem muito por religião, mas têm sua vida social ajustadinha. Qual será o fim deles? A Bíblia diz que eles serão lançados no inferno junto com os ímpios. O Salmo 9, versículo 17 vai dizer isso. Pessoas que se esqueceram de Deus, pessoas que não ligaram para Deus, pessoas que viraram as costas para Deus. O fim deles vai ser triste. O impenitente, ele pode até ter ouvido o Evangelho, mas ele não viu necessidade de mudar de vida, de nascer de novo, de seguir a Cristo, de servir a Deus. Ele não teve a disposição para reconhecer o seu pecado, para se entender como alguém condenado ao inferno. Para ele isso não existe. Ele pode olhar para a vida dos outros e achar que aquilo deve servir para os outros, menos para ele. Ele não tem nenhuma relação com nenhum compromisso com Deus. Então, ele partiu desse mundo, ou ele vai partir desse mundo confiando nas suas próprias obras, sem dar a mínima para Cristo. Esse homem,
ele não procurou saber o que realmente significa eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são obras que interligam o homem a Deus, né? Não é a religião que vai religar o homem a Deus, como é o conceito errado. As pessoas pegam o conceito de religião e dizem religião, vem lá do latim, significa religar. Não é a religião que vai ligar o homem com Deus, mas quem vai religar o homem com Deus é Cristo. O apóstolo Paulo diz que nos foi dado a responsabilidade da pregação, e aqueles que forem convertidos, esses foram reconciliados com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então não é a religião. Por isso que muita gente abre a boca e diz, religião não salva. Verdadeiramente, religião não salva, mas a religião indica o verdadeiro caminho. As verdadeiras religiões, as verdadeiras igrejas indicam o verdadeiro caminho. Então, esse homem, ele parte desse mundo sem reconhecer que é pecador, sem conversão a Cristo, ele vai ser lançado no inferno. Para entendermos melhor isso, existem 4 designações para inferno, todos eles com significado diferente. A primeira designação é Hades. Quando você lê em determinados versículos, determinados textos da Bíblia, falando sobre inferno, quando no original nós temos a palavra Hades, significa o mundo dos mortos. E nesse mundo dos mortos vai estar presente tanto os bons quanto os maus. Por isso que dizem que Jesus desceu até as regiões baixas da terra, ele foi até o Hades, e aí os sábios judeus, eles dão uma explicação para nós o seguinte: como é que nós vamos entender isso? Quando você olha para a história lá do rico e Lázaro, você vai ver que o rico estava vendo Lázaro e vice-versa. Agora, nenhum podia passar de um lado para o outro. Por quê? Porque havia um grande abismo, e uma determinação de Deus: quem está daqui não passa para lá, e vice-versa. Então o que ele diz? Os salvos estavam no seio de Abraão, lá. Por isso que é utilizado o nome de Abraão. E o rico estava no lado negativo do Hades, que é também considerado como inferno, lugar de punição. Um lugar de descanso e um lugar de punição. Os sábios judeus dizem que depois da ressurreição, Jesus pegou os santos que estavam no seio de Abraão e levou com ele para a glória. Esse lugar hoje está vazio, mas o lado negativo do Hades, do inferno, permanece lá, cheinho, lotado, na maioria das pessoas. E na sua grande maioria, pessoas boas, impenitentes. Então, quando você lê Hades, pense no mundo dos mortos. Segunda designação, a segunda palavra que vai nos levar a entender o que é inferno, é o Gehenna. Gehenna é um lugar de suplício e de horror eterno, entenda isso. Jesus diz que alguns serão lançados nesse lugar. Lá vai haver pranto e ranger de dentes. Terceiro é o Sheol, também quando se fala do mundo dos mortos, um lugar onde há fogo eterno. E aí você vai ler aquela designação que diz que lá o fogo não se apaga. O quarto é o Tártaro. O Tártaro seria o lugar mais profundo do abismo, com uma fornalha acesa. Esses termos descrevem lugares com tipos de punição diferentes umas das outras. O Gehenna parece ser um lugar específico para os homens, enquanto o Tártaro parece ser um lugar específico para o diabo e seus anjos. Agora, quando nós olhamos para Mateus 11, 22 e Lucas 12, 35 a 48, esses textos mostram que o Gehenna é uma espécie de lugar com várias divisões. Alguém chegou a ilustrar como uma casa. Uma casa não tem a sala, não tem quarto e não tem cozinha. Muita gente não gosta da cozinha, né? Minha casa eu transformei numa cozinha grande, eu só recebo as pessoas na cozinha, que já fica perto do fogão, perto da panela, perto da mesa. Quem chegou, come. Então, esse lugar é um lugar escuro, com fendas rasas, outras fendas mais profundas, com várias divisões. Então,
Se os homens serão julgados segundo as suas obras, sabe, os judeus dizem, seria injusto da parte de Deus colocar todos no mesmo lugar, que aqueles que praticaram mais obras do que os outros, obras más, eles teriam uma punição maior. Lucas vai dizer isso para nós. Jesus está explicando aquele que vai receber mais chibatada do que os outros. Então a interpretação é que nesse lugar uns sofrerão mais do que os outros. Eu quero concluir e chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: os impenitentes, eles nascerão como todos os homens, mortos em seus delitos e pecados. Eles serão julgados segundo as suas obras, serão lançados no guieno, distante de Deus e condenados à negridão das trevas. Se isto serve de consolo, o guieno não foi criado para o diabo e seus anjos, mas parece que foi criado para esse tipo de gente, para os impenitentes. Eles não verão a face de Deus e não receberão a vida eterna em Cristo. As pessoas boas, os impenitentes, no momento do seu julgamento, eles vão ouvir estas palavras de Deus: você está sendo condenado por ter rejeitado a minha graça proposta no meu filho. Você deve ter ouvido do Evangelho. Você ouviu que havia graça e havia perdão na pessoa do meu filho, e você não ligou, você não deu a mínima. O meu filho, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio perdoar, ele veio salvar, mas você não ligou para ele, você não procurou saber dele, você não deu a mínima para ele. Além disso, você soube da minha existência, você sabe que eu sou o Criador de todas as coisas, que eu sou o Senhor dos céus e da terra. Eu merecia o seu respeito, eu merecia a sua honra e a sua adoração, e você me ignorou. Você sabe que eu deixei leis na minha palavra, você sabe que eu deixei preceitos para serem guiados e para serem obedecidos, mas você não deu a mínima. Você sabe que eu me revelei na sua mente, você sabe que eu estou presente na sua vida, você sabe que eu existo, você sabe que eu sou o Senhor, que eu sou o Criador de todas as coisas. Você viu a minha sabedoria e o poder em todas as coisas, mas o que você fez? Você virou as costas, por isso você vai ser punido. Então, o inferno é um lugar de punição. Você vai para longe de mim, você vai viver eternamente num lugar escuro, distante da minha presença. Para essas pessoas que ainda estão vivas, fica a dica de Paulo. Um dia Paulo disse assim: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, porque, muito claro para todos nós, quem crê será salvo, quem não crê, ele já está condenado. Por quê? Porque já nasceu morto em delitos e pecados. O homem já nasceu em estado de condenação, e aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Um dia, o pregador Jonathan Eduardo, ele pregou um sermão que virou um livro: Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado. Irmãos, o pecado é fonte de separação, o pecado ofende a Deus, o pecado agride o caráter, a personalidade de Deus. Essa história de dizer que Deus ama o pecador, Deus ama todas as pessoas, seria o mesmo que dizer que Deus ama o pecado. Eu vou repetir: essa história de dizer que Deus ama esse pecador, que Deus ama todos os homens, é o mesmo que dizer que Deus ama o pecado. Por quê? Porque quem pratica o pecado, ele é inimigo de Deus. E por que pratica pecado é inimigo de Deus? Porque o profeta Abacuque vai dizer que Deus é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal, porque se ele contempla o mal, a sua justiça exige punição. Então, o inferno é um lugar de punição. Os impenitentes podem ser pessoas boas, eles vão para lá. Qual é a lição que fica aqui? Todo ser humano precisa reconhecer a Deus e precisa voltar-se para Jesus Cristo como alguém perdido que precisa do perdão e da graça de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia desses impenitentes que andam aí ao nosso redor, essas pessoas boas que nos cercam, que nós conhecemos, e que Deus nos responsabilize de poder pregar essa palavra para eles. Amém?